reciclar nossas influências genéticas e instintivas. O que seriam isso? Aquilo que cada um tem na sua individualidade. Algumas pessoas têm um ser mais agressivo por natureza, outras pessoas são mais passivas, outras pessoas têm uma natureza mais competitiva, outras que a gente chama de competição predatória, outras são agressivas por natureza, como eu falei, têm mais instintos para ter sentimentos de raiva. Então, a gente precisa aprender a reciclar isso. Como eu falei lá no início, a gente tem que ter consciência do que a gente é, entender e, quem sabe, reciclar esses sentimentos, porque a gente vai conseguir assim ter maior clareza nas nossas decisões, maior clareza no que está ao nosso redor. Vou citar um exemplo que não tem a ver lá com o nosso consultório, mas com o meu dia a dia. Quando eu falei sobre a competição predatória, é muito comum, como eu realizo o CrossFit, né? Ele é por natureza, né, já um esporte bem competitivo, e eu percebo lá, né? Eu adquiri essa capacidade, essa percepção por desenvolver essas coisas dentro de mim, que tem pessoas que têm essa competição nata. Isso não a torna uma pessoa melhor ou pior, não é isso. Isso é uma coisa dela, da natureza dela, instintiva, como eu falei. E muitas vezes pode não ser prejudicial, mas e se aquilo for em excesso? Aquilo pode sim prejudicar a vida dela lá na frente, até através de relacionamentos, dentro do seu trabalho. Eu falo assim, a competição, por exemplo, a gente vê muito isso entre dentistas, né? Que ele acha que ele deve competir com o outro e não ajudar o outro. E eu falo muito nas minhas palestras, nos meus cursos, que a maioria das vezes a gente não compete com outro dentista. Então eu, dentista, recebo um cliente lá e eu não tô competindo com o meu vizinho no meu prédio ou que tá lá na frente da minha rua. A nossa competição, muitas vezes, na maioria das vezes, é com outros segmentos do mercado, como, por exemplo, o iPhone, a troca por um celular novo, por um relógio novo, uma viagem, um tênis. Então, é com isso que a gente compete. Quando a gente começa a reciclar, controlar mais todos esses nossos instintos, a gente consegue ver a vida com clareza. A gente percebe as necessidades do outro, para onde ele está conduzindo. E sim, consegue também fazer decisões mais assertivas na nossa vida. Ser fiel à sua consciência. Vocês vão de concordar comigo que consciência é muito individual, cada um tem a sua. Mas ser fiel à nossa consciência é o que nos traz paz. Isso é uma coisa que eu prezo muito, eu falo sempre que eu tenho oportunidade para as pessoas. Eu acredito que alguns valores na nossa vida, eles são muito bem sedimentados quando a gente ainda é criança. E isso eu tenho muito a agradecer aos meus pais, que sempre foram muito enérgicos comigo para me mostrar o caminho do que não é o mais fácil, mas é o caminho do que é o certo. Isso é uma coisa que eu costumo dizer, que o que vai definir você na tua vida é o que você faz quando ninguém está te vendo. Tem uma música que fala sobre isso e que eu acho incrível, porque é isso que eu levo para minha vida, é isso que eu acredito, que eu devo ser fiel à minha consciência comigo mesma. Então é o que eu faço, onde ninguém pode estar me olhando, ninguém poderia nem imaginar e nem saber, mas que a minha consciência não permite que eu faça. E isso eu levo para minha vida, foi algo que eu construí, né, em relação aos meus pais. Eles foram os responsáveis por me ensinar tudo isso, por fazer do meu caráter a maneira com que eu sou, e hoje eu levo isso para minha vida, seja ela pessoal como profissional. Eu prezo muito isso. É engraçado, eu falo para todos os meus pacientes assim, que você tem que se preocupar em vir na sua consulta, em fazer o que nós combinamos, mas a responsabilidade, né, o compromisso de te entregar o melhor é meu. Isso é um compromisso que eu assumo primeiramente comigo. E é assim que eu faço em todos os setores da minha vida. Isso é uma coisa que eu gosto de falar, você vai ver que eu falo com muito prazer. Eu fico muito feliz em dizer isso, porque eu sou muito compromissada comigo mesma. Recentemente, minha filha me falou uma situação, né, e eu criei minha filha dessa maneira, e a gente falando sobre vários assuntos que a gente vira e mexe está discutindo, sobre coisas que vêm da atualidade. Eu converso muito
com ela e ela falou pra mim que ela jamais poderia ser menos daquilo que a pessoa em que ela se espelha é, e que ela se espelha muito em mim, nas minhas atitudes, naquilo que eu falo pra ela, e ela jamais me decepcionaria. Isso é uma coisa legal, isso é uma criação de consciência que eu recebi dos meus pais e que eu passo pra minha filha, e que cada um tem a sua, né? Nós não estamos nem falando sobre isso, mas que acima de tudo, aquilo que você construa na tua vida, seja aquilo que você acredita de verdade. Então seja de verdade, não fale que vai fazer uma coisa e não faça, não fale que vai entregar um trabalho e não entregue. Eu inclusive falo que a gente precisa surpreender as pessoas a todo momento. Elas precisam entender que a gente vai entregar mais do que elas estão imaginando. E isso é muito gratificante, mas acima de tudo gratificante para nós. É aquilo que eu falo da vida. Quanto mais a gente dá para a vida, mais ela nos retribui. Situações que a gente passa e que todos nós passamos, né? Eu também, se eu tiver a oportunidade de contar muitas coisas que eu já vivenciei ao longo dos anos da minha vida, nem sempre foram coisas muito tão legais, mas a gente, quando age dessa maneira, quando a gente tem esse compromisso, essa responsabilidade com a vida e com nós mesmos, sempre tem alguém, que a gente até sabe quem é, que está lá nos amparando. Nós nunca estaremos sozinhos em nenhuma situação. Nas maiores dificuldades, seja em qualquer que seja o setor da sua vida, a gente pode até achar que não está sendo ajudado, mas nós vamos ter sim, vamos encontrar anjos na nossa vida que serão enviados. Então, isso é um dos conselhos, dentre todos esses que eu tô falando para você, mas que é muito importante, é muito fortalecedor, é muito verdadeiro e tem muita força realizadora. Colocar-se no local do outro. Isso também parece óbvio, mas, como eu digo, o óbvio precisa ser dito. Então, quando a gente coloca no lugar do outro, a gente imagina como se fosse nós e a gente consegue fazer escolhas melhores. A gente consegue tomar atitudes em relação ao que o outro gostaria que acontecesse com ele ou com nós mesmos. Então, imagina, vamos falar sobre o nosso trabalho. Imagina que alguém te contrata do meu para realizar lá um procedimento estético. A responsabilidade minha é muito grande em entregar para aquela pessoa, no mínimo, o que eu gostaria que fizessem por mim ou pela minha filha. Então, esse é um conceito básico para tudo na nossa vida. Fazer pro outro aquilo que a gente gostaria que fizesse pra gente. Então, entender o outro quando ele te fala alguma coisa. Não é porque aquilo não faz parte da tua realidade, não é porque você não pensa daquela maneira, não é porque você não passa aquele processo que você não precisa se colocar no lugar dele e entender o que ele te fala. Esse relacionamento, e se você analisar tudo aqui que eu tô falando, é um pouco separado, mas é um pouco tudo junto também, porque uma construção de cada coisa que eu tô falando, ela se complementa e vai te fortalecendo, vai criando a tua base, que você fica tão bem em todos os setores que é impossível você não chegar naquilo que você deseja quando a tua mente ela tá muito fortalecida, quando você modifica o teu eu, como você gerencia, quando você tem conhecimento dos processos que você precisa mudar. Então, como todo mundo gosta de falar, mais empatia pelo outro, mais empatia pelo ser humano, que consequentemente terão por você também. Uma outra característica importante é ser resiliente. Essa é uma característica fundamental para tudo. A todo momento as coisas vão mudando. Nós recentemente passamos por um processo que foi a pandemia, que foi um processo que não foi bom para ninguém, que foi difícil. Eu precisei, todos nós precisamos encontrar resiliência para que a gente pudesse se adaptar a novas situações. E ser resiliente significa que as dificuldades vão vir, nós vamos recebê-las, mas a gente não vai se abater, a gente vai conseguir encontrar um processo de saída, de modificação, ainda que muitas vezes a gente ache que não é o melhor, mas será o necessário para aquele momento. Isso significa ser resiliente. Então, a cada situação que aconteça na sua vida, eu sugiro que pare, pense e encontre a melhor solução. E encontrar a melhor solução significa, às vezes, desistir de um pensamento, de uma atitude anterior, né? Se mostrar resiliente a essa mudança, a necessidade de mudança. Parece bobo, parece dizer que ser resiliente todos nós somos, mas de verdade não é o que acontece, não é o que eu vejo.
vejo. E eu vejo que muitas pessoas, diante de uma dificuldade, às vezes elas não transpõem, elas não modificam o caminho, a direção. Eu vou exemplificar e contar para vocês algo que aconteceu na pandemia, que por esse processo de dificuldade, de medo, de tudo junto, que foi um momento muito difícil, alguns profissionais que eu conheço desistiram da profissão, porque a nossa profissão era considerada uma profissão de muito risco, né? Na época do Covid, principalmente lá no início, que ninguém sabia de nada. Então a resiliência está aí, em se adaptar a novas situações. Gerenciar a lei do menor e do maior esforço. Isso é uma natureza nossa do ser humano, a gente querer buscar sempre um atalho naquilo que a gente deseja, né? Procurar um jeito mais fácil de se fazer as coisas, mas nem sempre o mais fácil é o que vai nos trazer mais retorno, mais sucesso. Então quando a gente aprende que não há caminho fácil, que para se conquistar determinadas coisas a gente tem um percurso, né, a percorrer, a gente fica mais tranquilo, gera menos ansiedade e sabe fazer escolhas mais assertivas. Isso eu falo lá no meu curso, que a pessoa que começa certo, planejando a sua vida, começando de uma maneira mais devagar, mas mais sólida, aprendendo tudo que precisa ser aprendido, não pulando etapas, ela consequentemente vai ter um futuro brilhante. Ela vai sim ter sucesso, mas não há atalhos. Para quem quer chegar lá, precisa percorrer toda a nossa trajetória, e é assim que acontece, com esforço, com dedicação, não procurando os caminhos e os atalhos mais fáceis. Então que fique isso sempre em mente, que não há fórmula para sucesso sem esforço. Ninguém vai te dar uma fórmula mágica e falar, olha, faz isso que amanhã você vai amanhecer rico, milionário, que você vai ter sucesso nisso, que você vai ser um grande empreendedor. Isso não acontece. Existe um processo que requer dedicação, preparação, e é por isso que nós estamos falando, né, sobre a construção do nosso eu e preparação técnica, muitas noites aí procurando soluções, muito esforço, muito trabalho. E por fim, mas não mais importante, aprender, isso eu considero fundamental, a não nos fazermos de vítimas. Não há vítimas em nenhuma sociedade, não há vítima na nossa vida. Existem pessoas que muitas vezes não escolhem certo, que gostam de assumir o papel de vítima ou de responsabilizar o outro por aquilo que ele não realiza na sua vida. Durante um tempo, eu tive uma atitude assim. Eu pensava que algumas coisas que não tinham ocorrido na minha vida, ou que estavam tomando um rumo diferente daquilo que eu desejava, era culpa, por exemplo, de outras pessoas. Até que eu mudei, e eu mudei isso muito jovem, essa maneira de ver a vida, adquirindo para mim a responsabilidade das minhas escolhas, e que, de certa maneira, ainda que alguém te influencie, você permitiu que isso acontecesse. Você não direcionou o rumo da sua vida, você decidiu aceitar aquilo como seu. Então você é responsável pelas suas escolhas e, consequentemente, pelos resultados da sua vida. Então não se faça de vítima, aprenda isso logo cedo e você vai entender o quanto isso vai te ajudar a mudar a rota e o caminho da sua vida. Quando você conseguir melhorar, construir todos esses processos do seu eu te fortalecendo, você vai achar que a vida ficou mais fácil. Na verdade, não vai ser a vida que vai ficar mais fácil, mas é você que vai estar mais capacitado em enfrentar as adversidades. Isso parece mágico, parece incrível, mas acontece. Você começa a observar que a vida vai te sorrir mais, que as portas vão se abrindo e que as suas conquistas vão chegar. E que esse processo pode ter sido um milagre, mas não, foi exatamente a sua mudança, a sua força de vontade em se modificar, em crescer, em se tornar mais maduro, mais sábio, mais resiliente. E todas as outras características que nós falamos aqui vai fazer de você uma pessoa muito diferenciada em todos os lugares onde você chegar. Vai fazer com que as pessoas te notem mais. Te notem não pelo que você veste, mas principalmente pelas tuas atitudes nobres, pela maneira com que você conduz as situações. Essas pessoas vão passar a te admirar mais e isso vai atrair para você coisas boas, maravilhosas, em conexão com os seus pensamentos, com a sua energia. E isso é o universo fluindo para aqueles que procuram melhorar, para aqueles que acreditam que nós estamos aqui para um processo de evolução e crescimento. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um conteúdo, que vocês continuem comigo aqui, que deixem a sugestão de vocês para o que vocês desejarem.
compartilharem. E é isso, gente. A gente se encontra no próximo vídeo com mais conteúdo. Até lá!